Graça e paz, meus irmãos. Hoje nós vamos meditar no Salmo 14. Atentem para a leitura dos primeiros versículos. Diz o insensato no seu coração: não há Deus, corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Irmãos, não há uma ocasião especial que possamos identificar este salmo, mas aqui, como em muitos outros salmos, Davi está enfrentando uma oposição. Não sabemos se de alguém entre o seu povo ou de algum inimigo externo, mas o fato é que ele está sofrendo. E aqui eu queria fazer alguns destaques. O primeiro deles, descrição do insensato, aqueles que não temem a Deus. Primeiro, são tolos ou os insensatos, né? Isso realça os que tinham renunciado ao seu compromisso com Deus. Segundo, são aqueles que não apenas dizem, mas vivem como se Deus não existisse. Terceiro, suas ações são corruptas e uma abominação para Deus. Quarto, são incapazes de fazer o bem, o que indica um fracasso em seguir o compromisso com Deus. Quinto, são os ímpios que estão longe de buscar a Deus, que desviam e se tornam corruptos, e por isso são aqueles que não têm discernimento espiritual. Em sétimo lugar, consequentemente, não invocam o Senhor, ou seja, não buscam ao Senhor em oração. São obreiros da iniquidade. Então, Paulo usa as palavras dos versículos 2 e 3 para confirmação adicional à sua afirmação de que ninguém é justo diante de Deus, está lá em Romanos capítulo 3, de 10 a 12. Mas em seguida ele mostra a necessidade de Jesus para a justificação diante de Deus, diz o texto, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, Romanos 3, 23, 24. Ou seja, aqueles que creem em Jesus estão livres da condenação eterna, porque Jesus já pagou o preço por eles, já os justificou. O segundo destaque do Salmo, a opressão sofrida pelo justo da parte desses ímpios que expomos há pouco. Então torna-se claro que nem todos se desviaram do Senhor, porquanto aqueles a quem ele pode chamar de meu povo são os sábios, os que buscam a Deus, que o Senhor procura. Ou seja, ao mesmo tempo em que ele fala de que não há justo sequer, ele faz referência aos que são justificados pelo Senhor. São estes que são objetos da opressão por parte dos tolos, dos insensatos, dos malfeitores. Então, os malfeitores vivem com medo, como resultado de sua loucura, mas oprime o humilde, o servo de Deus. Versículo 4 e 5. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo como quem come pão? E mais, meteis a ridículo conselho dos humildes. Então eles oprimem aqueles que temem a Deus. Mas nesse contexto de opressão, o salmista conforta o povo de Deus. Primeiro, com aquilo que eles têm. Em primeiro lugar, eles têm a presença de Deus. Versículo 5, porque Deus está com a geração dos justos, o Senhor que luta por eles. Ou seja, em qualquer que seja a circunstância, podemos ter Deus conosco. E em segundo aqui, eles têm também a proteção de Deus, porquanto o Senhor é o meu refúgio, versículo 6. Isso é tanto para a sua segurança, quanto para o terror dos seus inimigos. Então, com o Senhor, quando o Senhor está perto do justo, então, certamente que há encorajamento da parte do justo. Então, nesse contexto de opressão, o salmista conforta com aquilo que eles têm, mas, em segundo lugar, o salmista conforta também com aquilo pelo que eles esperam, ou seja, a redenção. Então, ele ora, confiante pela certeza dessa redenção. Diz o texto lá, tomara venha, mas ao mesmo tempo crê que virá, quando afirma, quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo. Então, aí o povo exultará e se alegrará no Senhor. Então, ele virá sem sombra de dúvida, essa restauração virá sem sombra de dúvida, e o salmista crê nisso. Então, as palavras restaurar a sorte poderia significar uma mudança
real na circunstância do povo de Deus. Então, essa salvação tão esperada viria da parte de Deus. Portanto, irmãos, cada ação salvífica de Deus no Antigo Testamento era um anúncio da salvação ou da redenção muito mais plena que viria na pessoa de Jesus Cristo. De fato, ele trouxe para todo aquele que nele crê essa redenção. Como diz o texto, como promete o Senhor. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. João 3:36. Não surpreende que o Salmo termine com uma nota de alegria, pois a salvação fornece um cântico ao povo de Deus. E quando a redenção final se consumar, uma grande multidão cantará. A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Louvado seja Deus por isso. Apocalipse 7:10. Meus irmãos, na nossa conclusão aqui e aplicação, então, diante do exposto, um mundo cheio de corrupção, certamente que Deus tem motivos para pesar a sua mão sobre a raça humana, a qualquer tempo e da forma que lhe aprouver. Cabe a nós, certamente, nesses dias, clamar ao nosso Deus por misericórdia. Também, aqueles que zombam dos que temem a Deus vão descobrir, pelo seu custo, que não é bom brincar com perseguição perigosa com aqueles que fazem de Deus o seu refúgio. Em terceiro e último lugar, na nossa aplicação, lembremos, irmãos, que seja qual for a situação ou circunstância adversa que estejamos passando, lembre-se, o Senhor está conosco e Ele é a nossa proteção. Que o Senhor aplique essa palavra ao nosso coração em nome de Jesus. Amém.